Graças e paz, um bom dia, um dia maravilhoso na presença do nosso Senhor. Eu sou o Alan Conte Júnior, da Primeira Igreja Batista Bíblica no Jardim Paraíso, e estou muito contente de estar aqui compartilhando com você mais uma semaninha, mais um início de semana, mais uma segunda-feira, um pouco da Palavra de Deus. Muito contente, né, de poder estar semana após semana dando prosseguimento ao que Deus tem colocado em nossos corações. E nós vamos para o nosso penúltimo vídeo do nosso estudo de Romanos 10. Temos esse e na quarta o último, pela graça do nosso Senhor. E vamos entrar provavelmente no estudo de um outro livro que fala sobre missões, que fala sobre como Deus ama aqueles que não estão, né, com Ele ainda e que deseja que esses mesmos se arrependam dos seus maus caminhos e sejam salvos. Então eu convido você a continuar na nossa meditação em Romanos hoje. No capítulo 10, nós vamos dos versos 14 a 17. Romanos 10, 14 a 17. Acompanhe na sua Bíblia, acompanhe na tela ou nos ouça, mas acompanhe a leitura da palavra que Deus, o Santo Senhor, nos deixou, também chamadas de Sagradas Escrituras ou a Santa Palavra de Deus. Leiamos então o que diz em Romanos 10, de 14 a 17. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Nem todos, porém, obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém. No vídeo passado, nós comentamos um pouco, né, na verdade bastante, em respeito à salvação, em respeito a que todo aquele que crê, todo aquele que invocar, todo aquele que chamar o nome de Jesus será salvo, não será envergonhado, ele será tido como justo, porque ele foi, né, e será justificado por Deus, ele está livre do salário do pecado, que seria, no caso, apesar do salário do pecado ser a morte, seria o inferno, né, mais precisamente dito. Mas ele não está livre de pecar, né? Ele não está livre de errar, mas aí é claro que nós sabemos que uma vida cristã ela entra em rigor para que essa pessoa, né, ela se converta todos os dias dos seus maus caminhos e mesmo pecando, ela ainda tem um coração sábio a ponto de se arrepender e buscar ser igual a Jesus. Então nós podemos meditar nisso e é interessante que essa segunda parte aqui, essa quarta parte, ela vai falar um pouco a respeito de todo esse processo de evangelização. Ela vai falar um pouco em relação ao que nós que estamos pregando temos que fazer. Então, convido a você a olhar comigo aí o verso 14. E aqui ele diz, né, o apóstolo Paulo, do 14 até o 15a, ele começa uma sequência lógica de fatores que acontecem durante a evangelização. Só que é interessante que ele traz de forma ao contrário. Ele pega do fim para o começo. E é interessante que ele começa: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E por fim, no 15, ele: e como pregarão, se não forem enviados? É interessante aqui que nós podemos ter duas visões disso. A primeira é da parte de Deus. Se Deus nunca enviar ninguém, então todo o restante da cadeia lógica, ela se quebra. Se Deus nunca enviar os pregadores as boas novas, nunca tivesse enviado os apóstolos, o evangelho jamais teria sido promulgado. Mas a gente sabe que a parte de Deus ela é sempre bem feita, sempre perfeita, e ela, na verdade, jamais deixará de acontecer no tempo correto, da forma correta, durante o tempo que Deus achar correto. E outra visão que nós temos é em relação ao que o apóstolo Paulo quis dizer, o que aconteceu para que ali em Roma, né, ou no caso de toda a história humana, qual foi desses elos que foi o problema, né, ou se rompeu, como você quiser ver, que a pregação não avançou ou parou de avançar em alguns lugares. Qual foi? É interessante que se a gente notar do fim para o começo do que o apóstolo diz, que no caso seria a ordem natural para nós, será que as pessoas não foram enviadas? Será que quem enviou não pregou? Será que o que foi pregado alguém não ouviu? E será que quem ouviu ele não creu? E será que aquele que não creu
ele não invocou? É interessante nós notarmos essa articulação que o apóstolo Paulo faz aqui, esse elo lógico, porque se qualquer um desses elos, dessas partes, ela deixar de ser feita ou deixar de existir, todo o restante perde o seu efeito. Porque não adianta nada Deus enviar milhões de profetas se nenhum deles pregar. Também não adianta nada Deus enviar milhões de profetas, no caso de evangelistas, né, melhor dizendo, milhões de evangelistas, e eles todos pregarem, mas ninguém ouvir. E de igual modo, as outras partes desse processo, mesmo que eles ouçam, eles não creiam, e mesmo que eles não creiam, eles não invocarão o nome do Senhor para a salvação. É claro que nós sabemos, e é o que nós fazemos, a nossa parte tem que ser bem feita. Se Deus me enviou aqui para este vídeo, né, para falar um pouco a você de Jesus, então eu tenho que ir e eu tenho que pregar. Essa é a minha parte. A parte do ouvir cabe a você, cabe às outras pessoas que não têm Cristo. E aí o crer cabe também a ela. Porque vai ser crendo que ela vai estar habilitada a ser salva. E aí por fim, óbvio, ela invoca o nome do Senhor. E todo esse elo, toda essa corrente, toda essa questão, ela se resolve. Por quê? Porque Deus ali agiu na vida daquela pessoa. Mas é maravilhoso você entender como o apóstolo, ele articula que ele está indo, ele está pregando, ele está fazendo, e as pessoas estão ouvindo, e pela graça de Deus alguns creem, e pela graça de Deus todos os que creem, a gente acredita que eles vão invocar em algum momento o nome do Senhor e ser salvos. E era isso que o apóstolo dizia. E é isso que é maravilhoso. Olhando para o nosso versículo 15, nós vamos ler ele inteiro, mas vamos ler do B, da parte B em diante, porque a parte A a gente já comentou, que é: e como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Muitos e muitos anos depois, eu não vou conseguir precisar, mas eu acho que são 500 a 600 anos antes de Cristo, talvez uns 700 anos antes do apóstolo Paulo aqui ter escrito essa carta, 650 por aí mais ou menos, mais de 500 anos tem. O profeta Isaías já profetizava em respeito das pessoas que anunciariam as boas novas do Senhor. Aí, né, o apóstolo está citando Isaías 52. Então é precioso perceber que ele prossegue, né, o apóstolo Paulo nesse caso, afirmando a necessidade da pregação e como Deus ama o pregador do evangelho. Porque quando ele diz que quão preciosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, aquele quer dizer que a pessoa que se colocou nessa empreitada, nesse caminho, a pessoa que verdadeiramente entregou sua vida a Cristo, entendeu seu chamado como evangelista ou como missionário e partiu ao campo, essa pessoa ela é bem-aventurada, essa pessoa é abençoada, essa pessoa vive coisas maravilhosas com Deus, porque ela entregou tudo que ela tinha para viver por Deus. Então nós enxergamos que quando ele fala da preciosidade da questão, quão formosos são os pés, na verdade, não quão preciosos, mas quão formosos são os pés do que anunciam a paz, é porque aqueles que se colocaram neste caminho, nessa missão de entregar, de enviar, de mostrar e de ensinar o evangelho para as pessoas, né, ao derredor, elas são pessoas que Deus, pela misericórdia e graça dele, há de descer a vida dessas pessoas bênçãos especiais, porque essas pessoas abriram mão de suas vidas, de seus conhecimentos, de tudo que tinham para fazer, abriram mão do mundo para seguir uma vida buscando o evangelho. Então, quando nós prestamos atenção, isso foi anunciado mais ou menos 500 a 600 anos antes do apóstolo Paulo falar, pelo profeta Isaías, e nós percebemos o prazer que Deus tem, né, em relação a pessoas que adquirem, agarram essa missão e buscam a cumprir. Olhando para o nosso verso 16, é interessante que ele diz o seguinte: nem todos, porém, obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação. E aqui Paulo novamente está citando Isaías, dessa vez o texto se encontra em Isaías 53, e é precioso nós percebermos que nem todos obedecerão. E isso é uma verdade. Desde aquela época dos apóstolos, desde a época do próprio Jesus Cristo, nem todas as pessoas que conheceram o evangelho obedeceram ao evangelho. E isso passa de Jesus para os apóstolos, dos apóstolos aos pais da igreja, e assim sucessivamente aos reformadores, a gente hoje. E ainda que nem todos obedeçam,
e nós sabemos que até o final dos tempos nem todos obedecerão, e quanto mais próximo da volta de Jesus, menos pessoas obedecerão e menos pessoas estarão prontas a se entregar a Cristo. É certo que Deus, o Santo, Deus que iniciou essa missão, ele se alegra quando nós perseveramos ao pregar essas boas novas, ao pregar esse evangelho, até que achemos aqueles que pela graça de Deus irão junto conosco obedecer ao evangelho, à promulgação que Cristo fez 2000 anos atrás. E exatamente foi esse o clímax, né, o fim da missão de Cristo, quando ele nos trouxe a era da graça, quando ele morreu numa cruz do Calvário, abriu mão, né, de sua própria vida, abriu mão de tudo que ele tinha em favor dos outros, né, como o próprio livro diz, se eu não estou enganado, o próprio livro de uma das cartas do apóstolo Paulo diz que quem morreria pelo justo, aliás, quem morreria pelo ímpio, talvez pelo justo, alguém ouse morrer, mas não pelo ímpio, né? Então é interessante nós notarmos que o que Deus deseja de nós não é necessariamente que nós corramos atrás de grandes multidões e que arrebanhemos grandes multidões, mas sim que nós perseveremos em levar o evangelho genuíno, puro, de salvação para pessoas que não conhecem Jesus. Ele não quer que a gente se ligue em questão de números, em questão de pessoas, de abrangência nacional, internacional. Não, ele quer que você simplesmente cumpra a sua missão como bom cooperador de Cristo que você é. Se você conseguiu levar uma pessoa a Cristo, amém, glória a Deus, porque a própria Bíblia fala que mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Então é precioso você perceber que todos nós, grandes ou pequenos, com grandes ou pequenos ministérios, com grandes ou pequena participação no reino, todos vamos receber uma honra por termos sido participantes desse reino. É precioso perceber que Deus, ele cuida de seus filhos, ele age através de seus filhos e ele busca com os seus filhos, né, promulgar o seu reino na terra, para que aqueles que não conhecem passem a conhecer e aqueles que antes eram perdidos passem a ser salvos. Porque Jesus já encontrou a todos nós, cabe a mim e a você. No caso, pela graça de Deus, eu já o aceitei como Salvador, né, apesar de não poder dizer exatamente eu o aceitei, porque ele já era, sempre foi o Salvador, mas eu aceitei e pedi a ele que eu pudesse ser servo dele. E hoje, pela graça de Deus, é este aqui que vos fala, o mesmo evangelho que recebeu um dia. Então cabe a você, que talvez não conheça Cristo, se colocar de joelhos, implorando para que ele o permita, que você seja servo dele, você aceite esse evangelho e viva para a honra e glória de Cristo Jesus, de Deus, nosso Pai. Quando nós passamos para o verso 17, é aqui interessante que diz o seguinte: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E esse versículo ele é maravilhoso. Quando dizem por aí que Jesus é um dos caminhos, esses hereges com H bem maiúsculo, eles caem por terra. Por quê? Aqui o texto nos diz uma coisa interessante. Somente a fé no Filho de Deus é salvífica. Ou seja, somente a fé em Cristo Jesus pode salvar alguém. Não existem outros meios para a salvação, nenhum outro meio para a salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. É a única coisa que vai nos trazer essa verdadeira fé para a salvação. Aqui o próprio texto condiciona, é ouvir pela palavra de Deus. Então somente a palavra de Deus é o que nos leva a entender a real fé no Filho de Deus, e juntando a palavra de Deus que foi ouvir com a fé no que você ouviu, você é levado à salvação em Cristo Jesus, porque você é levado a conhecer a Cristo Jesus, o Santo, o Soberano. E essa é a sorte que nós temos no mundo. Não uma sorte no sentido de acaso, de aconteceu porque eu tive sorte, não. Mas sorte no sentido de bem-aventurança, no sentido de vantagem, de favor que Deus tem por nós. Essa é a sorte, né, que geralmente a Bíblia fala, a sorte de que você tem algo em favor a você. Então, o que você tem em favor de você é, pela graça de Deus, pessoas, homens, mulheres, ainda que uma única mulher, um único homem, durante todo o tempo, mas vai existir pelo menos um, promulgando ali a real fé em Cristo Jesus, e cabe a você abrir seu coração, cabe a você compreender quem é esse Jesus, cabe a você dar ouvidos àquele emissário do Senhor, que dispôs a sua vida, que dispôs tudo que ele tinha para ir até você, que às vezes ele talvez ele não seja missionário nem evangelista, talvez ele só esteja fazendo um evangelismo semanal, mas ainda assim, ele abriu mão do seu precioso tempo, né, como
Os negócios dizem, né, as pessoas do mundo empresarial, os negócios dizem que tempo é dinheiro, né, e não devemos perder tempo. Então esse homem, ele também não está perdendo tempo. Essa mulher, esse homem que te evangeliza, ele investe tempo num único negócio, que os rendimentos são infinitos e eternos, que é a tua salvação, que é a vida com Deus na eternidade. Então eu peço que, se você não conheceu Jesus, coloque seu coração, abra seu coração e tente ouvir essa palavra, tente ler a Bíblia com o coração aberto, para compreender quem é Deus, o quanto Ele te ama e tudo que Ele fez por você. Vamos neste momento estar orando? Santo Deus, Pai eterno, Deus de misericórdia, poder e graça. Tu és santo, grande e todo-poderoso. Não existe nada nem ninguém melhor que o Senhor, porque o Senhor é bom, o nosso maior tesouro, o Salvador, Remidor, o amado da minha alma. Eu te peço perdão por tudo, peço perdão pelos pecados de quem nos ouve, pelos meus, por tudo que nós temos feito. Peço que seja feita a tua vontade, peço que seja feito somente o teu querer, não o nosso. Peço, Deus, que o Senhor, pelo teu amor, pelo teu carinho, venha a levar esse vídeo até um coração que precisa ouvir, ó Deus. E aquele que não te conhece, seja feita a tua vontade, porque tu és bom, tu és maravilhoso, tu és soberano. Peço que o Senhor esteja conosco nessa semana, que se inicia, que seja feito o teu querer, e que possamos, ó Deus, ver vidas que honram o teu nome, porque tu és maravilhoso. Eu te louvo por tudo, por Jesus, o Santo. Amém. É isso aí, te agradeço por nos acompanhar até aqui, que Deus abençoe sua semana, que você possa ser fortalecido e viver, né, sendo sempre honra à pessoa de Deus, jamais vergonha do Evangelho. É isso aí, fica com Deus, falou!